Estamos de volta para mais um episódio do Lamparina Podcast. Esse canal que foi criado para abençoar a sua vida. E hoje não é diferente. Estamos aqui com um convidado muito especial para trazer muitas informações, riquezas para a sua vida. Mas antes disso eu vou convidar minha esposa para estar apresentando esse convidado especial. Oi, gente, mais uma edição aqui do Lamparina Podcast. E hoje estamos com um convidado especial, que é o pastor Marcos Melo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do tal conhecido pastor Hernandes Lopes. Quem não conhece o pastor Hernandes, né? E Marcos Melo, ele é CEO da agência de marketing Tenda Criativa. Lançou 2 livros, que foi A Fé na Era Digital e A Fé na Era da Ilusão. Ele está aqui para compartilhar dos seus conhecimentos conosco. Marcos Melo, pastor, né? Que a gente conheceu mais novo, era um menino. Hoje é o pastor Marcos. Continua um menino ainda. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Lamparina. Obrigado, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, por tudo aquilo que vocês representam, né, na minha trajetória. Desde o início, esse casal aqui tem acreditado nos meus projetos, nas minhas ideias, e estar aqui hoje é muito representativo para mim, né? Depois de 10 anos aí fora de Aracaju, poder conversar com vocês, conhecer um novo projeto de vocês também agora presencialmente, contribuir com ele, né? Escrevi alguns artigos aqui para a Lamparina, então estou muito feliz de gravar esse episódio com vocês. A felicidade é nossa. A gente costuma aqui nos nossos episódios trazer, antes de entrar no assunto específico, conhecer um pouco melhor as pessoas que a gente está conversando, até para que nosso público conheça melhor. O Marcos Melo, ali foi criado na igreja presbiteriana, aqui em Aracaju, cresceu, e aí depois foi embora, casou, né? A sua esposa é daqui de Aracaju também. E aí, fale um pouco desse Marcos Melo, da infância, como foi sua infância, até chegar a ser pastor hoje na igreja presbiteriana em Pinheiros. Ok, vamos lá. Então eu cresci num lar cristão, tive esse grande privilégio, né? Às vezes quem cresceu na igreja fica assim, poxa, eu não tenho um testemunho tão impactante, né? Porque eu não sou ex isso, ex aquilo, né? Não chama tanta atenção. Mas em algum momento eu percebi que crescer em um lar cristão e se manter fiel ao Senhor durante toda a sua vida também é um grande testemunho, né? Também traz glória a Deus. Cristo, né? Cristo, completamente na vida, porque nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade, né? Mas Cristo nos mantém firmes, claro, com todos os erros e acertos, altos e baixos da caminhada que acontecem, são naturais, né? Nós não somos perfeitos, mas cresci em um lar cristão, tive esse privilégio e aos 16 anos, em uma conferência de adolescentes, recebi o chamado pastoral, mas ainda era muito jovem, né? 16 anos apenas, estava muito novo para ir para o seminário. Compartilhei com meu pastor sobre esse chamado, compartilhei com minha namorada na época, né, que hoje é minha esposa, sobre isso, e ele disse, você tá muito jovem, vai vivendo sua vida aí, né, trabalhe, estude. Então eu fui estudar rádio, TV e cinema na UFES, eu comecei a empreender, criei minha loja, criei uma revista, né, muito inspirado aí nos trabalhos dos meus irmãos, criei alguns filmes também, né, nós gravamos filmes aqui na cidade, na época a gente lançou ele no Museu da Gente Sergipana, foi algo muito legal, gravamos ao todo 3 filmes, uma websérie. Eu lembro, eu tava lá. Lembra desse vocês fizeram a cobertura também, foi muito legal. Gravamos um programa de TV também, né, que se chamava Imperfeito, a gente ia fazer... Era show. Com Kézia. Nós, muitas coberturas estivemos juntos, né, fazendo aí, nós gravando o programa, vocês fazendo as entrevistas também. E depois, aos 24 anos, chegou o momento de ir para o seminário. Então, a própria igreja, né, me designou para São Paulo, onde eu estudei lá durante 5 anos. E depois fui ordenado pastor. Fui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde é uma igreja muito visionária também, e eu pude utilizar os dons, né, na criação da IPPTV, que hoje é um canal 24 horas, alcança milhões de pessoas. E desde então, o Senhor tem me direcionado meu ministério, né, para jovens, adolescentes. Tenho conversado muito sobre tudo que eu estudei, vivenciei, e às vezes na nossa caminhada a gente se pergunta, né, por que, Deus? Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido disso Qual tudo, sentido? Né? Às vezes a gente não enxerga no momento, né? Sim. Mas lá na frente as coisas se encaixam, tudo faz sentido. Verdade. E aí
Hoje eu olho para trás, vejo o menino que se arriscou, que viveu tantas coisas, que fez de forma amadora nesse processo, mas que atualmente tudo isso serviu como uma bagagem, né, para que eu pudesse desenvolver melhor o meu ministério, e Deus foi muito bondoso por me proporcionar viver coisas muito, muito especiais ao longo dessa trajetória, e hoje eu tento unir o ministério pastoral com essa vocação também de mídias digitais, né, de redes sociais. É algo que eu tenho estudado, me aprofundado e entendido que é um dos grandes desafios da nossa geração, né? Nós somos uma geração hiperconectada e precisamos aprender a vivenciar a nossa fé também através das redes sociais e ser cristão numa era digital. Esse é o desafio. Né, da modernidade. É verdade. Então, o seu trabalho, basicamente, na igreja é mais focado em um público mais jovem, sim, adolescentes, jovens. Sim. Nós acabamos tendo contato com a igreja por completo, né? Crianças, adultos, idosos, mas na igreja de Pinheiros nós temos pastores designados para cada sociedade, né? Então, um cuida das crianças, mais especificamente, outro cuida dos jovens e adolescentes, outro dos idosos, outro dos casais. E no dia a dia, todo mundo cuida de todo mundo. Todo mundo cuida de todo mundo, é verdade. Ô Marcos, agora me chamou a atenção aqui numa matéria que você escreveu para a revista, na 3ª edição, né? Você escreveu nas 3 edições. Por que você deveria se tornar um produtor de conteúdo nas redes sociais? Legal. Por qual motivo? Ótimo. Explica aí. Não, ótimo título, né? Você colocou lá para chamar bem a atenção. Muitas pessoas acham que não são chamadas para isso porque não tem muita desenvoltura, não gostam muito de se gravar, né? Quando vê uma câmera trava. Sim. E aí diz assim, eu não sou a pessoa para criar conteúdo. Mas eu entendo que hoje todas as pessoas à nossa volta estão conectadas. Se antes nós tínhamos momentos de ócio, onde nós conversávamos olho no olho, você ia numa praça, estava todo mundo tomando sorvete, conversando, olhando pra cima, né? Contemplava. Né? Não tem mais isso, né? Você já percebeu? Os momentos de ócio estão sempre sendo preenchidos por distrações. Sim. Né? Tá todo mundo com o celular na mão. Sim. Você entra no elevador, tá todo mundo com o celular na mão. Você tá numa fila. Até que ponto é bom, né? Essa é a grande questão, né? Será que isso tem trazido consequências espirituais? Porque consequências emocionais sabemos que existem, né? Muitas pesquisas já apontam. Sim. Mas até que ponto isso tem influenciado espiritualmente, né? a nossa caminhada? Então, já que está todo mundo conectado, por que não a igreja estar também conectada? Por que não o crente enxergar as redes sociais como uma plataforma de evangelização? Alguém já disse que os cristãos do século XXI têm megafones digitais, que os cristãos do primeiro século jamais imaginariam. Imagina o esforço que era se comunicar com 50, 100 pessoas lá atrás, né? Sim. Você precisava captar essas pessoas, reunir essas pessoas em um ambiente, falar para esse público gritando para que eles pudessem ouvir. Hoje, com um botão, você alcança. Ainda que você diga assim, eu tenho poucos seguidores, eu tenho só 50, 100 seguidores, 100 pessoas veem os meus stories. Você já imaginou que são 100 pessoas? Colocar 100 pessoas sentadas na sua frente, ouvindo o que você tem para falar, é uma grande responsabilidade. Então não é sobre números, é sobre almas. E aí, quando eu enxergo as redes sociais como um campo missionário, a minha postura muda. Eu me torno um produtor de conteúdo ou alguém que vai compartilhar bons conteúdos, né? Você assistiu aqui o podcast do Lamparina, foi edificado, pega esse link, manda para alguém, né? Diz, me edificou, talvez te edifique. Nós também podemos não apenas ser o produtor no sentido de aquele que fala, aquele que cria, mas também o propagador, né? Aquele Sim. que compartilha bons conteúdos. Que espalha esses bons conteúdos. Que são tão difíceis de encontrar, né? Verdade. Às vezes você tá lá procurando, caçando alguma coisa que seja edificante, não encontra, você gasta maior parte do tempo procurando. E então ter amigos que não apenas compartilham memes, não apenas compartilham, né, coisas engraçadas, etc., que tá tudo bem você fazer isso, mas não é só sobre isso. Né? Eu preciso cuidar e edificar a minha alma, compartilhar conteúdos que realmente me aproximem de Deus. E quando foi que você teve esse start, Marcos? Que assim, não, preciso usar mais as redes sociais? Foi quando houve algum
algum resultado, algum feedback positivo, assim, não, preciso mais. Sim. Aqui sempre você teve essa, né, essa questão esse de lado criatividade. mais avançado, né, na tecnologia, em tudo, né? Sim. Eu sempre entendi como um chamado de Deus mesmo, né? Porque se a gente olhar para a história da igreja, os reformadores utilizaram a tecnologia da época, que era a imprensa, para colocar a Bíblia na mão do povo. Era o que tinha de mais avançado. Sim. Então eles pegaram, imprimiram várias Bíblias e distribuíram as Bíblias. Aquilo era a tecnologia da geração, da época. Qual é a nossa tecnologia hoje, né? Nós temos também aqui, ó, o papel, isso é bênção. Nós temos o digital, isso é bênção. Sim. Tudo que estiver ao nosso alcance e a gente puder fazer para alcançar públicos diferentes, em momentos diferentes, devemos fazer. Então, desde sempre, eu tentei utilizar o que estava ao meu alcance, né, para anunciar o evangelho. E nem sempre foi uma tarefa fácil. Vocês acompanharam parte dessa trajetória, né? Sim. E a Muito gente desafiador, sempre, a gente sempre é alvo de críticas, né? Todas as vezes que nós decidimos fazer alguma coisa em prol do reino, seremos atacados, criticados, e precisamos cuidar do nosso coração para saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sim. E impressionante é que esses ataques nem sempre vêm de fora. Às vezes, muitas vezes, vem de dentro. Tá querendo se amostrar, tá querendo fazer, tá querendo ser o diferentão. Então tá trazendo algo que, será que vai dar certo? Aí a gente fica imaginando hoje na era das IAs, né? O quanto a gente fica olhando dizendo, isso aqui, será que vai ser bom para nós que temos, que somos cristãos? Claro. Aproveita, aprende, estuda para poder fazer e usar de maneira inteligente para alcançar. Exato. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine você ter uma possibilidade de usar as ferramentas da tecnologia para alcançar milhares. Você não tem ideia de quantas pessoas você pode alcançar. Exatamente. Aí você falou ali, faz um videozinho que vai ter um alcance de 100 visualizações. Certo? 100 é muito pouco. Eu vejo as pessoas fazendo vídeo aí que alcança milhões. Meu irmão, se você alcançar e foi impactado por esse vídeo, por esse material, já valeu muito a pena. Já alcançou Marcos? Já. Conta algum testemunho aí, assim, que lhe marcou. Sim. Eu tenho, assim, a oportunidade, né, de, através dos livros, através das redes sociais, conversar com um público que muitas vezes eu nem conheço pessoalmente, né? Mas que comprou um livro em algum lugar, viu alguém indicar, assistiu algum podcast e adquiriu o livro. E eu faço o livro em uma linguagem, assim, como se fosse uma conversa mesmo, né? Como se fosse um aconselhamento bíblico. Coisas que eu, quando jovem, gostaria que alguém tivesse conversado comigo. E eu tenho recebido, assim, testemunhos de pessoas que dizem, olha, o livro chegou em um momento que eu estava despedaçado, né? Que eu estava sem esperança. Esse segundo livro fala muito sobre imoralidade sexual, então eu já recebi testemunhos, assim, um jovem específico dizendo, eu não conseguia compartilhar a minha luta com ninguém. Tinha vergonha de falar com o meu pastor, com o meu líder, era uma luta solitária, porque é vergonhoso. Sim. Mas ao receber o seu livro, eu recebi coragem, consolo, ânimo para minha caminhada cristã, e eu que estava quase desistindo de lutar contra o pecado, agora, depois dessa leitura, me reanimei, né? Então decidi continuar, e tudo isso enche o nosso coração de gratidão, Senhor. Então, só para eu entender melhor, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro. O livro, ele fala muito sobre esses caminhos da imoralidade sexual, os pecados que atinge de forma devastadora, assim como as ferramentas, a tecnologia, né? Ela chega para nos ajudar, e se a gente tiver a inteligência de usar ao nosso favor, é maravilhoso, mas também tem o lado obscuro, ruim, que é a facilidade. A gente estava até comentando aqui agora há pouco. Na minha época, eu sou um pouco mais velho que você, um pouco bem mais, né? Só um pouquinho. E na minha época, para você ter acesso a conteúdos relacionados à sexualidade, alguma coisa do tipo, era muito difícil. E hoje nossos jovens, nossas crianças, como adolescentes... Como era na sua época? Conta isso dela. Dificuldade, você tinha que procurar... colocando o chinelo na parede aqui. Eu quero entender como era na sua época. Eu fui um adolescente, eu fui um jovem, e eu tinha, assim como qualquer jovem, tem seus desejos aflorados, sexuais, seus desejos pelo pecado. Eu fui criado num lar cristão também, desde berço. Então a gente tinha aquela curiosidade. Mas para a gente ter acesso a um conteúdo
que tivesse esse cunho, era muito difícil. Era muito dificultoso. A questão da vergonha, a vergonha de alguém ver a gente procurando numa banca de revista, uma revista, para ver algo que sugeria a imoralidade. Nem era tão explícito. Não era tão explícito, era na algo... sua época, o pecado era maior, né? Não, assim, porque tinha uma ação, né? Você tinha um desejo, aí você maquina pra ir fazer. Eu não sei se essa é a sua linha de raciocínio tá... Porque hoje você vê ali, é no impulso, né? Vamos dizer Às assim. vezes, né? Às vezes de repente pode tornar normal, normalizar isso. Esse pecado não é tão pecado. Tem sentido o que você está dizendo. Porque de repente, por tanta facilidade... Você tá vendo, eu pensei que isso não era nada demais. Eu tá assistindo uma pornografia, tá vendo, acho que o cuidado, talvez, a linha de raciocínio sua é perfeita, porque a gente tinha aquele temor. Para alguém me ver entrando em existia uma época de locadoras de vídeos, para você entrar, para você ir alugar um filme erótico. Primeiro que era aquele tabu, aquela coisa absurda. Hoje, as nossas crianças, nossos jovens estão com acesso ali. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, com quantos anos eu posso ler o livro, né? O meu filho de quantos anos? Eu entendo que essa é uma conversa necessária. Por mais jovem que seja o seu filho, claro, você pode ler do lado dele, né? Explicando pra ele. Mas se a gente não falar, alguém vai falar. Sim. Se ele não conhecer por nós... Vai chegar com uma linguagem que talvez não seja a sua. Exato. Que você gostaria. Até nas igrejas, quando eu sou convidado para pregar sobre isso, falar sobre isso, existe um tabu gigantesco. Mas se a igreja não falar sobre isso, quem vai falar? O influenciador digital vai ensinar ele. Se a igreja não aborda temas delicados como esse, é um caminho mais fácil, é um caminho mais confortável fingir que tá tudo bem. E aí, todo mundo tem carinha de crente, todo mundo vive lá todo domingo na igreja, com roupinha de crente, e finge que tá tudo bem, o pastor finge que tá tudo bem, e vida que segue. Mas quando a gente para conversar, para conhecer o coração das pessoas, para questionar se realmente está tudo bem, nós percebemos que muitos dentro da igreja estão tendo contato, ou tiveram de alguma forma e não sabem lidar, e não sabem quem procurar, não sabem como conversar, ou estão numa luta, né, e se isolando e se enfraquecendo espiritualmente. Então nós não podemos ignorar essa realidade, por mais difícil que seja esse tema, e tantos outros, né, como a IA, por exemplo, que você falou. Eu posso, como igreja, dizer isso é bobagem, deixa pra lá. Mas não, eu tenho que encontrar respostas. A Bíblia, ela é viva e ela é suficiente para trazer respostas aos dilemas atuais, né? Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Sim. Então, assim, tem resposta, vamos pensar, só que pensar dá trabalho. Então, o que eu faço? Deixa pra lá isso aí. Não mexe com isso, né? Deixa pra lá, alguém vai estudar, vai trazer uma resposta, não nós. Mas não é esse o caminho. A igreja existe para responder aos dilemas da nossa geração. E nossa geração é da tecnologia, é da IA, é infelizmente da imoralidade sexual. E esse acesso realmente está muito mais fácil. Esse temor que a gente tinha de ir na banca, de se esconder, de ir na locadora, né, constrangido, tem se perdido. E a gente não tem mais tanto constrangimento para acessar alguma coisa, para ouvir alguma coisa. Ao escrever o livro, por exemplo, eu pesquisei o que estava sendo mais ouvido no Spotify no ano passado. O top 10 do Spotify. E é assustador as letras das músicas. A maior parte delas vem com a letrinha E, de explícito, que significa que existe na letra explicitamente imoralidade, palavrão, pornografia. E tá lá no top 10, todo mundo tá ouvindo, criança tem acesso, e isso não nos escandaliza. A gente gosta do ritmo, a gente admira o artista, a gente sabe que tá todo mundo ouvindo, então tá tudo bem ouvir também, consumir também. E isso se infiltra na nossa vida, no nosso coração, quando a orientação bíblica é sobre tudo que se deve guarda o teu coração. Então, proteger o coração é um mandamento bíblico. Sim. Quando eu exponho o meu coração a esse tipo de música, a essas séries, a novelas, a tantas coisas que são comuns ao nosso dia a dia, eu estou indo no caminho oposto. Eu estou escancarando o meu coração para o pecado, quando ele deveria ser protegido e guardado desse mundo mal, né? Me leva a pensar da minha época, que eu fui criado numa igreja muito rigorosa,
a Igreja Assembleia de Deus, tinha uma doutrina um pouco mais rígida, e às vezes a gente não entendia certos comportamentos, por que estão fazendo isso? Deus, a Bíblia não fala sobre isso. Hoje vem a maturidade de que é necessário, de uma certa forma, a gente filtrar o que nossas crianças, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai alimentar a nossa alma, porque através desse alimento é que vai fazer com que a gente amanhã tome atitudes coerentes em relação à nossa fé, a tudo que a Bíblia nos ensina. E realmente temos que levantar bandeiras e ter pessoas comprometidas com o reino, que se preocupe com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que tragam conteúdos que venha realmente trazer alerta, né, para os pais. A Emília falou, como pai a gente não filtra. Claro que a gente não consegue dar conta de tudo, até porque tudo é muito rápido, é muito acessível. E você não está 24 horas com seu filho. Pois é, mas a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. Exato. Se a gente tem os filhos conectados ali e eles estão livres para consumir qualquer tipo de conteúdo, por que não incentivar cada vez mais pessoas a estarem criando conteúdos para poder, através de uma forma lúdica, de uma forma inteligente, alcançar o coração desses adolescentes, dessas crianças, o quanto antes. Um dos meus projetos, eu não sei se eu já compartilhei com vocês, é um aplicativo de filmes cristãos na Vertical. Se chama Hopeflix, nós vamos lançar ainda esse ano. Legal. Nós temos produzido filmes, séries e desenhos para esse público, porque não basta dizer assim, não assista, não consuma. Onde estamos nós trazendo uma outra vertente, né? Sim. Não assista isso aqui. Aplicando outros estímulos, Exato. né? Não crianças, pode isso porque... porque, não pode, certo. Mas qual o estímulo você está dando para ele fazer alguma outra coisa para desconectar disso, né? Daquilo. Porque até nos desenhos infantis, nós estamos vendo ideologia de gênero. Eu tenho sobrinhos e episódios assim de desenhos que eles gostavam tanto com casamentos homoafetivos e totalmente normalizados ali. Então é uma ceninha, mas está ensinando. Não podemos achar que essas coisas são inocentes, porque não são. Quem está fazendo ali, o diretor, o roteirista, o produtor, ele sabe onde quer chegar. Sabe. E ele sabe que tem uma ferramenta poderosa que é o audiovisual nas mãos, e isso vai sendo disseminado de uma forma muito sutil. E quando a gente vê, está doutrinando a essa nova geração a normalizar e aceitar coisas que deveriam ser abomináveis para um cristão verdadeiro. Ô Marco, você falou bem assim, mais para trás. Até que ponto, eu não sei até que ponto isso está atingindo a vida espiritual. Emocional já se fala aqui, já tem evidências, né? Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, orai sem cessar. Onde está esse orai sem cessar? Na vida do cristão hoje. Porque assim, às vezes, eu já tive essa experiência de você fazer uma oração e a resposta vem em um momento que você menos imagina. Porque você está ali vigilante, né? Você tá, quando fala vigiar, Jesus falou vigiar e orar, né? Você vai orar, mas você tem que estar atento, né? Tem que estar atento, um sinal. E se você ficar disperso, distraído o tempo todo, qual o sinal que você vai ter? Exato. Então, acredito também pro lado espiritual, isso rouba essa conexão divina, né? Porque é verdade. Como posso dizer, essa disciplina espiritual de você estar ali conectado, de você estar vigilante, de você estar orando realmente, que está fazendo, esse tempo está fazendo, aplicando para outras coisas, outros estímulos. Exato. Tem um livro chamado Vigilância. E nesse livro, o autor defende justamente isso, que a vigilância é uma disciplina espiritual perdida. Nós ouvimos falar muito sobre outras disciplinas e são necessárias, né? Mas a vigilância é algo que deve acompanhar o crente. O crente não deve baixar a guarda. Porque a partir do momento que você dá uma recuada, não pode tirar não pode. É cansativo demais isso, né? Faz parte do crescimento espiritual. A vigilância. Porque senão vai dar tudo por água. Exatamente. Baixo, né? Água perdido. Ser vigilante dá muito trabalho, exige muito de nós, né? Nós temos que estar o tempo inteiro alerta, o tempo inteiro filtrando, o tempo inteiro observando, questionando. Mas se não for assim, nós seremos mais um na massa de manobra ali que vai
receber uma enxurrada de informação, de distração, e essa é uma das estratégias do diabo para nossa geração, nos manter distraídos, nos fazer esquecer do porquê a gente existe, do porquê nós estamos nesse mundo, e aí você vai ficando vazio, né? Vazio, não tem propósito. Vai dando sentido. Vai vazio. E aí o inimigo ali age na vida da pessoa, porque tá vazio. Verdade. Marcos, em uma das revistas que você publicou, você trouxe um tema muito interessante. Você falou da mordomia digital. Uhum. O que Cristo tem a ver com o seu celular? Uhum. Me fale um pouco mais sobre esse tema, o que é que você quis trazer para todos nós através desse título. Ok. A doutrina da mordomia nos ensina que todas as coisas que Deus nos confiou serão, em algum momento, prestado contas a Ele. Então, o nosso tempo, isso é um pouco assustador, tá? Mas no último dia, nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta das nossas palavras, de como nós administramos o nosso tempo, de como administramos os nossos recursos. Então, o cristão não tem essa de, eu gasto meu dinheiro como eu quiser, porque o dinheiro é meu, eu trabalhei. Não. Eu faço o que eu quiser no meu dia, porque o dia é meu, então a agenda é minha. Não. Você é só o mordomo do que Deus te confia. Né? Verdade. Então ele colocou em vocês uma missão, entregou para vocês e vocês vão prestar contas a Deus um dia, né? E aí vai dizer, tá, dei o talento para vocês, coloquei... Foi o que você fez. E aí, né? Tudo, isso envolve tudo na nossa vida. E quando eu trago isso pro mundo digital, a mordomia digital, é justamente nesse sentido, assim, Deus nos colocou na era digital. E alguns gostariam de ter nascido em outro tempo, alguns gostariam de ser de outras eras, de outras épocas, né? Mas, irmão, você nasceu na era digital, você vai ter que aprender a lidar. Não fui na era da pedra, não das cavernas. Não foi. Enquanto uns morrem de medo, né, de viver em uma época sem Wi-Fi, sem ar-condicionado. Outros dizem assim, eu acho tão bonito aquelas séries antigas, né? Queria viver nesse tempo. Mas você tá no tempo digital. E Deus colocou na sua mão oportunidades únicas. E você vai prestar contas a Deus disso. E no último dia, quando ele disser assim, o que é que você fez com aquelas 100 pessoas que todos os dias estavam ali assistindo seus stories, consumindo seu conteúdo, você aproveitou essa oportunidade? Ou você só gastou seu tempo, seus contatos, sua influência, suas amizades para propagar bobagem, enfim? Ou será que você teve um olhar atento e não distraído para tudo isso, né? Então, mordomia digital é administrar bem o que Deus me confiou. Seja 50 seguidores, seja 5 milhões de seguidores, seja um celular simples, seja um iPhone top, seja uma revista, seja um podcast, o que o Senhor colocar na sua mão, o que você puder fazer para avançar o reino, para comunicar o evangelho, você tem que fazer, porque um dia você vai prestar contas a Deus, né? Amém. Legal. Bacana. E você que não viu ainda a revista, essa matéria, ela tá publicada na primeira edição da revista Lamparina. Ele tem um texto muito bom mesmo, falando sobre esse assunto. E vários outros assuntos, ele trouxe também outros assuntos em outras edições. A segunda edição a gente falou sobre o cuidado com as fake news. Uhum. A gente ouve muito falar essa frase, fake news, fake news. E aí a gente traz para o nosso cenário. Por que a gente tem que ter cuidado com as fake news? Uhum. Será que porque o crente ele tem que ser verdadeiro, ele tem que falar a verdade sempre? E aí me fale um pouco sobre esse tema também. Perfeito. Quando nós falamos sobre mundo digital, a gente já pensa automaticamente no jovem, no adolescente. Muitos pais estão preocupados com o uso da tecnologia pelos seus filhos, mas todos nós estamos nesse barco. E existe uma incoerência no discurso de muitos pais, que dizem assim, filho, não use o celular, você está muito tempo na tela. E os pais lá, né? E os pais lá, no almoço, no jantar, o tempo inteiro, conectados. Então o filho vai dizer, peraí, não tem coerência no discus,o e na prática. Eu não posso, e você tá o tempo todo. Sendo que a criança aprende mais por ver. Exato. Um olhar. Elas são uma esponja ali, né? Ela tá o tempo inteiro observando os seus pais, enfim. Então não é só sobre elas, mas em momentos diferentes a tecnologia exige um comportamento diferente. Então, a criança, ela precisa vigiar mais em alguns aspectos
diferente do adulto e etc. Então trazer o tema da fake news é também para dizer assim, os adultos, os mais velhos, que o tempo inteiro recebe uma informação no Zap, já compartilha no grupo, nem checa, filtra, né? Não filtra nada, já sai espalhando e acha que tá tudo bem. Não tá. Você é um cristão, comprometido com a verdade, tem responsabilidade com aquilo que você propaga, com aquilo que você anuncia. Então trazer esse tema é conectar o mundo digital com outras faixas etárias. Talvez um jovem já está mais atento. Ele recebe uma notícia, ele vai pesquisar, ele vai ver se a fonte é verídica, né? Ele vai perguntar a alguém. Mas um adulto, um idoso, já tem mais facilidade de estar espalhando coisas por aí. Às vezes não é na maldade. Ele só, né? Eu vejo meu pai, às vezes meu pai chega, você viu? Aí vem com aqueles vídeos de IA, mas é bem chulozinho, um vídeo com a qualidade péssima, você percebe, aí ele, olha aqui, achei engraçado que fizeram aqui a galinha cantando, a galinha cantando, rapaz, você viu, será que é verdade mesmo? Será que é verdade mesmo? Ô, meu pai, pelo amor de Deus, o senhor já viu alguma galinha cantar? Mas aí alguém fez com IA e eles ficam deslumbrados com aquilo, porque, rapaz, o mundo tá doido mesmo. E aí, realmente, o público, quanto mais... claro, isso não é uma regra geral, né? Mas a grande maioria não teve acesso a essas tecnologias. Então... Tem mais dificuldade de identificar. Mas a gente está chegando num tempo em que a IA está tão avançada que o real e o irreal se misturam, né? Você não tem mais tanta facilidade. Tem coisa que tá na cara, você diz IA. Tem coisas que você fica na dúvida. E aí vai exigir cada vez mais um cuidado para que a gente cheque as informações, para que a gente esteja comprometido com isso. E já aconteceu, por exemplo, do pastor Hernandes, né? O pastor da nossa igreja lá, ter vídeos divulgados vendendo produtos que ele nunca gravou nada. Sério? Mas tá lá a voz dele, a imagem dele vendendo o produto, sendo anunciado com tráfego pago. E muitas pessoas dizendo, não, o pastor indicou, eu vou comprar. E não era. E não era ele. Né? Então, nós vamos viver dias preocupantes. Verdade. Marcos, foi um prazer ter você aqui. Marcos não, pastor Marcos. A gente quer saber como é que a gente faz, por exemplo, líderes de adolescentes das igrejas que façam seus congressos, seus eventos. Como é que faz para poder convidar o pastor Marcos para poder trazer esses temas que são de extrema importância para as nossas crianças, nossos adolescentes? Se você tem agenda aberta ou você toma conta da sua igreja local e não abre para pregar ou para participar de alguns seminários, como é que funciona? Nós temos um grupo grande de jovens e adolescentes lá na nossa igreja local, né? Que demandam bastante atenção, cuidado, né? E presença. Mas eu também entendo que por serem temas importantes e ter uma visão de reino, nós também precisamos abençoar outras comunidades, né? Então eu tento fazer um equilíbrio. Pelo menos uma vez por mês eu tenho... colocado a agenda à disposição das igrejas para viajar, para visitar, para pregar em outras comunidades, e na maioria dos finais de semana eu estou na comunidade local. Então a gente está fazendo esse equilíbrio aí. Aí tem o endereço do Instagram, você pode passar, porque aí que alguém... Marcos Melo. No final, no lugar do O é um 0. E seu livro, onde a gente encontra? Meu livro encontra seus livros, né? O primeiro já está esgotado, mas o segundo está disponível. O primeiro está disponível em e-book na Amazon. O segundo está disponível fisicamente ainda no site da editora, editoresion.com.br. Esion. Ok. E é isso, a gente está chegando ao final da nossa conversa. É uma conversa muito boa. Uma alegria muito grande que a gente tem de ter recebido aqui o Marcos Melo, o pastor Marcos Melo. Eu brinquei no início de que ele continua um menino com uma experiência muito grande no pastoreio, na palavra de Deus, mas porque ele tem rosto de menino, realmente ele está com a fisionomia mesma que eu conhecia há 10, 12 anos atrás. Que 10, 12 anos? Menino. Tem mais, né? Uns 20 anos. Uns 20 anos, por aí. Quase. E ele tá a mesma coisa, então... Vocês também estão, tá? Que benção. São teus olhos que são lamparinas. Como crente, tá vendo como crente é? Crente enxerga o outro com o olhar de Cristo, então a gente tá sempre bem. Mas muito obrigado, Marcos, mesmo pela sua presença,
por ter tirado esse tempo para vir conversar com a gente. Eu tenho certeza que vai abençoar muito as pessoas que vão estar assistindo esse episódio. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Manda um abraço para sua esposa. Sim. E estamos orando aí para que Deus direcione, quem sabe o pastor Marcos Mello vai voltar para Sergipe. Pois é. Quem sabe, né? O direcionamento de Deus. É um desejo de em algum momento a gente poder servir, porque eu amo nossa cidade e por isso valorizo tanto o trabalho que vocês têm feito aqui, porque a gente tem uma cultura, né, de valorizar tanto que tá lá fora. Sim. Mas a gente tem tanta coisa boa aqui e tem um campo tão grande para ser explorado, para ser anunciado. Então que Deus continue a abençoar vocês são referências na nossa terra e o trabalho de vocês, assim, é fantástico e não perde para nenhum trabalho nacional, assim. Amém. A qualidade que vocês têm, o cuidado é nível realmente nacional. Que devagarzinho a gente vai melhorando. Amém. Eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos jovens, adolescentes, que estão nos assistindo. Use esse tempo para que o Senhor possa ser canal através da sua vida, para que possa abençoar de fato esses nossos ouvintes. Amém. A minha mensagem final é que você cuide do seu coração e busque amar mais o Senhor Jesus, porque o que mantém jovem e adolescente na igreja não é evento, não é artista famoso, o que mantém alguém firme no evangelho não é o medo de ir pro inferno, não é o medo de pai e mãe, o que mantém alguém firme nos caminhos do Senhor é ter um coração apaixonado por Jesus. O que nós precisamos é aprender a amar mais Jesus acima de todas as coisas, acima da imoralidade, acima do prazer que o pecado nos dá, acima dos nossos relacionamentos, acima da nossa família, acima do nosso emprego. Eu preciso amar mais o Senhor. Então gaste a sua vida, os seus dias, e aos jovens gastem a sua juventude por amor ao Senhor. Não deixe que os seus dias passem com o olho numa tela. Não gaste a sua juventude somente com distrações passageiras que enchem o nosso cérebro de informação, mas que não traz mudança de vida, não traz impacto no próximo. Então, não desperdice os seus dias. Viva com propósito, viva com intencionalidade e viva com o coração em chamas por Jesus, amando cada vez mais o Senhor. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, obrigado, gente, pelo convite. E nós que agradecemos, estamos chegando ao fim, né? Chegamos ao fim desse podcast, muito boa conversa. Não deixe de seguir nas redes sociais, no Instagram, Revista Lamparina, no YouTube também, o nosso canal é Revista Lamparina. Acompanhe nossos vídeos, ative o sininho para que você possa receber as notificações de episódios que vão surgir. E que Deus abençoe você. E até o próximo episódio do Lamparina Podcast. É isso aí, gente. Guarda teu coração, que dele é a fonte da vida, né, pastor? Amém. É isso mesmo. Até a próxima edição.